assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Ele só queria viver tranquilo com a filha dele numa cidadezinha do interior. Só isso. Sem confusão, sem violência, sem passado voltando para perturbar. Mas é claro que num filme de ação a paz não dura muito, né? E é assim que a gente conhece Phil Broker, o protagonista de Linha de Frente. Ele é um ex-agente do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Tipo um policial que trabalhava disfarçado, se metia com traficantes pesados e vivia no meio do perigo. Mas depois de uma missão que terminou muito mal, ele decide largar tudo e recomeçar a vida numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos com a filhinha dele, a Maddie, de uns 10 anos. Logo de cara, a gente vê que o Phil é um cara bem na dele. Pai dedicado, super protetor, quer que a filha tenha uma vida normal, segura. Só que o problema é que quando você tem um passado como o dele, não dá pra simplesmente se esconder. E a confusão começa exatamente por causa da filha. A Maddie bate num garoto na escola, mas não foi por maldade, não. Ela só se defendeu de um valentão. Só que esse valentão é filho de uma mulher cheia de problemas chamada Cassie, que não aceita a derrota do filho e decide tirar satisfação com o Phil. Só que o Phil, mesmo sendo calmo, não é de levar desaforo para casa. Ele encara a mulher com firmeza e mostra que não vai baixar a cabeça. E aí, sem querer, ele acende um pavio, porque a Cassie tem um irmão que é o verdadeiro problema da história. Gator Bodine, um traficante local, daqueles que se acham donos da cidade. A Cassie, toda ressentida, vai lá e pede pro Gator dar um jeito no Phil. E é aí que a coisa começa a desandar de verdade. Gator, que já é metido com droga, começa a investigar o passado do Phil e descobre que ele é aquele ex-policial federal que fez uma operação que acabou com uma gangue pesada. O pior? O líder daquela gangue tá preso, mas jurou vingança. E o Gator, achando que vai tirar vantagem, entra em contato com esses bandidos para entregar o paradeiro do Phil. Então pensa comigo. O Phil tá tentando levar uma vida simples, criar a filha dele em paz. E de repente o passado vem voando como um soco na cara. Agora ele tem que proteger a filha, enfrentar o Gator e ainda lidar com esses criminosos sedentos por vingança. O cara vira um alvo, mesmo sem ter feito nada errado dessa vez. E o pior, a cidadezinha pacata onde ele achou que ia viver em paz vira um campo de guerra. Só que o Gator subestima o Phil. Ele acha que o cara é só um pai solteiro metido a durão. Mas aí a gente começa a ver quem o Phil realmente é. Ele não só sabe se defender, ele é uma máquina de ação. Quando mexem com a filha dele, o lado calmo desaparece. E ele vira um leão. E o Gator, coitado, não tem ideia da encrenca que comprou. Phil Broker aparece infiltrado numa operação da polícia contra uma gangue de motoqueiros traficantes. A cena é tensa, cheia de ação e com tudo para dar errado. E dá mesmo. A operação termina em tragédia quando o filho do chefão da gangue morre numa troca de tiros. A partir dali, o Phil sabe que a vingança vai bater na porta dele mais cedo ou mais tarde. Por isso, ele decide desaparecer do radar, pegar a filha e recomeçar a vida. 2 anos se passam. Phil e Maddie chegam numa cidadezinha tranquila, com aquela vibe de interior americano. Ele compra uma casinha afastada, anda com roupas simples, evita chamar atenção. É o típico pai viúvo tentando criar a filha com dignidade e paz. Maddie, por outro lado, é uma garota esperta, cheia de personalidade, mas ainda assim é só uma criança tentando se adaptar à nova escola. Só que essa tal de paz não dura muito. Maddie se mete numa briga com um garoto da escola. O moleque tentou intimidar ela, só que ela revida e derruba ele no chão com um golpe de judô. A galera assiste tudo, e isso vira fofoca instantânea. O problema é que esse menino é filho da Cassie, uma mulher cheia de atitude, nervosa e que adora um drama. Ela vai até a escola furiosa e quando encontra o Phil, tenta jogar a culpa toda em cima da Maddie. Mas o Phil, com toda a calma do mundo, não baixa a cabeça e deixa bem claro que a filha só se defendeu. Cassie não engole essa e fica remoendo o orgulho ferido. E como ela é irmã do Gator Bodine, o traficante da região, ela decide mexer os pauzinhos. Vai até o Gator choramingar que o tal Phil a desrespeitou e que ele devia dar uma lição nele. O Gator, que vive comandando o tráfico local sem chamar muito a atenção, até reluta no começo, mas quando começa a investigar quem é esse tal de Phil Broker, ele se liga que o cara não é qualquer um.
Descobre que Phil era agente do DEA e que tem gente perigosa querendo a cabeça dele. Aí o Gator vê uma oportunidade. Ao invés de só dar um susto no Phil, ele começa a fuçar mais fundo, invadir a casa do cara, mexer nos arquivos do computador, roubar documentos e pegar informações confidenciais. E o pior, ele tenta entrar em contato com os bandidos do passado do Phil, aqueles mesmos que perderam tudo na operação de 2 anos atrás, achando que pode fazer uma aliança. Enquanto isso, o Phil já começa a perceber que tem algo errado. O cavalo dele é ferido. A energia da casa é cortada misteriosamente. E tem gente demais encarando ele na cidade. Ele sente o cerco apertando, mas tenta manter a calma, para não assustar a filha. Ele ensina a Maddie a não ter medo, a confiar nele, mas também começa a se preparar caso a coisa desande de vez. E ela vai desandar, claro. Enquanto o Gator mexe os pauzinhos por trás, o clima entre ele e o Phil começa a esquentar. Eles ainda não trocaram socos, mas a tensão tá no ar. A cidadezinha começa a virar um barril de pólvora. A polícia local, meio vendida, não se mete muito. E o Phil percebe que vai ter que lidar com tudo sozinho. O mais legal dessa parte é ver como o Phil tenta equilibrar tudo. A paternidade, o passado violento e a tentativa de levar uma vida nova. Ele não quer brigar, mas se for preciso, ele vai lutar até o fim, principalmente por causa da filha. A cidade pequena, que parecia ser um refúgio tranquilo, vira um campo minado. Phil já percebeu que alguém está rondando a casa dele, e não é à toa. Gator, o traficante local que se meteu onde não devia, já está agindo nas sombras. Ele invadiu a casa do Phil, copiou arquivos do passado dele e achou tudo o que precisava para armar uma bela confusão. Descobriu quem o Phil era de verdade. Um ex-agente do DEA que derrubou uma gangue pesada. E pior ainda, achou uma maneira de usar isso contra ele. E aí o Gator vai além. Ele entra em contato com os caras errados. A gangue que perdeu tudo por causa do Phil. Um deles ainda tá preso, mas os comparsas tá soltos e só esperando uma chance de vingança. E agora, com o endereço do Phil nas mãos, é só uma questão de tempo para virem atrás dele. Enquanto isso, Phil tá cada vez mais desconfiado. Ele sabe farejar perigo. Afinal, viveu anos lidando com criminosos. Mas o que o irrita é o fato de a filha estar no meio disso tudo. A Maddie começa a perceber que o pai tá diferente, mais tenso, mais alerta. E mesmo sem entender tudo, ela sente que algo tá prestes a acontecer. Gator continua achando que tem o controle. Acha que vai conseguir intimidar o Phil ou lucrar entregando ele para os bandidos de fora. Só que ele comete um erro. Manda 2 capangas invadirem a casa do Phil para fazer uma visita noturna e dar um susto. Mas aí o jogo vira. Phil acorda no meio da invasão, reage rápido e desce o braço nos 2. E não é briguinha, não. Ele mostra que, mesmo fora da ativa, ainda é um lutador treinado e perigoso. Esses 2 capangas saem da casa completamente destruídos. E aí o recado fica claro. Phil não vai fugir, ele vai lutar. Só que agora não tem mais como manter a vida normal. Phil começa a reforçar a segurança da casa, tirar Maddie da escola e se prepara para o que pode ser uma batalha de verdade. A relação entre pai e filha se aprofunda ainda mais nesse ponto. Maddie não é boba, percebe que o pai está escondendo algo e pergunta direto: eles vão machucar a gente? E o Phil, mesmo assustado, olha nos olhos dela e promete que nunca vai deixar ninguém tocá-la. Enquanto isso, Gator perde o controle da situação. Ele achava que ia dar um golpe esperto, mas o que conseguiu foi trazer os verdadeiros monstros para a cidade. A gangue que está chegando não quer só o Phil. Eles querem fazer ele sofrer. E para isso, estão dispostos a tudo. Inclusive usar a Maddie como isca. A tensão atinge o auge quando um grupo liderado por Cyrus, o braço direito do antigo inimigo de Phil, chega à cidade. Eles vêm disfarçados, tentando não chamar atenção, mas claramente armando alguma coisa. Começam a vigiar a casa do Phil, seguir os passos dele, e até a movimentação da escola e da filha. Phil percebe o padrão e entende que o ataque vai acontecer a qualquer momento, e é aí que ele muda de postura. Ele para de fugir e começa a agir como o agente treinado que foi. Ele monta armadilhas, estuda os movimentos dos inimigos e planeja uma forma de proteger a filha e acabar com essa história de uma vez por todas. O clima do filme vai ficando mais sombrio, como se todo o interior calmo da cidade tivesse sido engolido por uma ameaça invisível.
A escola vira um alvo, o xerife da cidade parece confuso e perdido, e Phil começa a agir por conta própria. E quando ele descobre que o Gator tá por trás de tudo, o sangue ferve. Agora não é mais sobre passado, é pessoal. Ele só queria viver tranquilo com a filha dele numa cidadezinha do interior. Só isso. Sem confusão, sem violência, sem passado voltando pra perturbar. Mas é claro que num filme de ação a paz não dura muito, né? E é assim que a gente conhece Phil Broker, o protagonista de linha de frente. Ele é um ex-agente do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Tipo um policial que trabalhava disfarçado, se metia com traficantes pesados e vivia no meio do perigo. Mas depois de uma missão que terminou muito mal, ele decide largar tudo e recomeçar a vida numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos com a filhinha dele, a Maddie, de uns 10 anos. Logo de cara, a gente vê que o Phil é um cara bem na dele. Pai dedicado, super protetor, quer que a filha tenha uma vida normal, segura. Só que o problema é que quando você tem um passado como o dele, não dá pra simplesmente se esconder. E a confusão começa exatamente por causa da filha. A Maddie bate num garoto na escola, mas não foi por maldade, não. Ela só se defendeu de um valentão. Só que esse valentão é filho de uma mulher cheia de problemas chamada Cassie, que não aceita a derrota do filho e decide tirar satisfação com o Phil. Só que o Phil, mesmo sendo calmo, não é de levar desaforo pra casa. Ele encara a mulher com firmeza e mostra que não vai baixar a cabeça. E aí, sem querer, ele acende um pavio, porque a Cassie tem um irmão que é o verdadeiro problema da história. Gator Bodine, um traficante local, daqueles que se acham donos da cidade. A Cassie, toda ressentida, vai lá e pede pro Gator dar um jeito no Phil. E é aí que a coisa começa a desandar de verdade. Gator, que já é metido com droga, começa a investigar o passado do Phil e descobre que ele é aquele ex-policial federal que fez uma operação que acabou com uma gangue pesada. O pior? O líder daquela gangue tá preso, mas jurou vingança. E o Gator, achando que vai tirar vantagem, entra em contato com esses bandidos para entregar o paradeiro do Phil. Então pensa comigo. O Phil tá tentando levar uma vida simples, criar a filha dele em paz. E de repente o passado vem voando como um soco na cara. Agora ele tem que proteger a filha, enfrentar o Gator e ainda lidar com esses criminosos sedentos por vingança. O cara vira um alvo, mesmo sem ter feito nada errado dessa vez. E o pior, a cidadezinha pacata onde ele achou que ia viver em paz vira um campo de guerra. Só que o Gator subestima o Phil. Ele acha que o cara é só um pai solteiro metido a durão. Mas aí a gente começa a ver quem o Phil realmente é. Ele não só sabe se defender, ele é uma máquina de ação. Quando mexem com a filha dele, o lado calmo desaparece. E ele vira um leão. E o Gator, coitado, não tem ideia da encrenca que comprou. Phil Broker aparece infiltrado numa operação da polícia contra uma gangue de motoqueiros traficantes. A cena é tensa, cheia de ação e com tudo para dar errado. E dá mesmo. A operação termina em tragédia quando o filho do chefão da gangue morre numa troca de tiros. A partir dali, o Phil sabe que a vingança vai bater na porta dele mais cedo ou mais tarde. Por isso, ele decide desaparecer do radar, pegar a filha e recomeçar a vida. 2 anos se passam. Phil e Maddie chegam numa cidadezinha tranquila, com aquela vibe de interior americano. Ele compra uma casinha afastada, anda com roupas simples, evita chamar atenção. É o típico pai viúvo tentando criar a filha com dignidade e paz. Maddie, por outro lado, é uma garota esperta, cheia de personalidade, mas ainda assim é só uma criança tentando se adaptar à nova escola. Só que essa tal de paz não dura muito. Maddie se mete numa briga com um garoto da escola. O moleque tentou intimidar ela, só que ela revida e derruba ele no chão com um golpe de judô. A galera assiste tudo, e isso vira fofoca instantânea. O problema é que esse menino é filho da Cassie, uma mulher cheia de atitude, nervosa e que adora um drama. Ela vai até a escola furiosa, e quando encontra o Phil, tenta jogar a culpa toda em cima da Maddie. Mas o Phil, com toda a calma do mundo, não baixa a cabeça e deixa bem claro que a filha só se defendeu. Cassie não engole essa e fica remoendo o orgulho ferido. E como ela é irmã do Gator Bodine, o traficante da região, ela decide mexer os pauzinhos. Vai até o Gator choramingar que o tal Phil a desrespeitou e que ele devia dar uma lição nele. O Gator, que vive comandando o tráfico local sem chamar muito a atenção, até reluta no começo, mas quando começa a investigar quem é esse tal de Phil Broker, ele se liga que o cara não é qualquer um.
Descobre que Phil era agente do DEA e que tem gente perigosa querendo a cabeça dele. Aí o Gator vê uma oportunidade. Ao invés de só dar um susto no Phil, ele começa a fuçar mais fundo, invadir a casa do cara, mexer nos arquivos do computador, roubar documentos e pegar informações confidenciais. E o pior, ele tenta entrar em contato com os bandidos do passado do Phil, aqueles mesmos que perderam tudo na operação de 2 anos atrás, achando que pode fazer uma aliança. Enquanto isso, o Phil já começa a perceber que tem algo errado. O cavalo dele é ferido. A energia da casa é cortada misteriosamente. E tem gente demais encarando ele na cidade. Ele sente o cerco apertando, mas tenta manter a calma, para não assustar a filha. Ele ensina a Maddie a não ter medo, a confiar nele, mas também começa a se preparar caso a coisa desande de vez. E ela vai desandar, claro. Enquanto o Gator mexe os pauzinhos por trás, o clima entre ele e o Phil começa a esquentar. Eles ainda não trocaram socos, mas a tensão tá no ar. A cidadezinha começa a virar um barril de pólvora. A polícia local, meio vendida, não se mete muito. E o Phil percebe que vai ter que lidar com tudo sozinho. O mais legal dessa parte é ver como o Phil tenta equilibrar tudo. A paternidade, o passado violento e a tentativa de levar uma vida nova. Ele não quer brigar, mas se for preciso, ele vai lutar até o fim, principalmente por causa da filha. A cidade pequena, que parecia ser um refúgio tranquilo, vira um campo minado. Phil já percebeu que alguém está rondando a casa dele, e não é à toa. Gator, o traficante local que se meteu onde não devia, já está agindo nas sombras. Ele invadiu a casa do Phil, copiou arquivos do passado dele e achou tudo o que precisava para armar uma bela confusão. Descobriu quem o Phil era de verdade. Um ex-agente do DEA que derrubou uma gangue pesada. E pior ainda, achou uma maneira de usar isso contra ele. E aí o Gator vai além. Ele entra em contato com os caras errados. A gangue que perdeu tudo por causa do Phil. Um deles ainda tá preso, mas os comparsas tá soltos e só esperando uma chance de vingança. E agora, com o endereço do Phil nas mãos, é só uma questão de tempo para virem atrás dele. Enquanto isso, Phil tá cada vez mais desconfiado. Ele sabe farejar perigo. Afinal, viveu anos lidando com criminosos. Mas o que o irrita é o fato de a filha estar no meio disso tudo. A Maddie começa a perceber que o pai tá diferente, mais tenso, mais alerta. E mesmo sem entender tudo, ela sente que algo tá prestes a acontecer. Gator continua achando que tem o controle. Acha que vai conseguir intimidar o Phil ou lucrar entregando ele para os bandidos de fora. Só que ele comete um erro. Manda 2 capangas invadirem a casa do Phil para fazer uma visita noturna e dar um susto. Mas aí o jogo vira. Phil acorda no meio da invasão, reage rápido e desce o braço nos 2. E não é briguinha, não. Ele mostra que, mesmo fora da ativa, ainda é um lutador treinado e perigoso. Esses 2 capangas saem da casa completamente destruídos. E aí o recado fica claro. Phil não vai fugir. Ele vai lutar. Só que agora não tem mais como manter a vida normal. Phil começa a reforçar a segurança da casa, tirar Maddie da escola e se prepara para o que pode ser uma batalha de verdade. A relação entre pai e filha se aprofunda ainda mais nesse ponto. Maddie não é boba, percebe que o pai está escondendo algo e pergunta direto: eles vão machucar a gente? E o Phil, mesmo assustado, olha nos olhos dela e promete que nunca vai deixar ninguém tocá-la. Enquanto isso, Gator perde o controle da situação. Ele achava que ia dar um golpe esperto, mas o que conseguiu foi trazer os verdadeiros monstros para a cidade. A gangue que está chegando não quer só o Phil. Eles querem fazer ele sofrer, e para isso, estão dispostos a tudo, inclusive usar a Maddie como isca. A tensão atinge o auge quando um grupo liderado por Cyrus, o braço direito do antigo inimigo de Phil, chega à cidade. Eles vêm disfarçados, tentando não chamar atenção, mas claramente armando alguma coisa. Começam a vigiar a casa do Phil, seguir os passos dele, e até a movimentação da escola e da filha. Phil percebe o padrão e entende que o ataque vai acontecer a qualquer momento, e é aí que ele muda de postura. Ele para de fugir e começa a agir como o agente treinado que foi. Ele monta armadilhas, estuda os movimentos dos inimigos e planeja uma forma de proteger a filha e acabar com essa história de uma vez por todas. O clima do filme vai ficando mais sombrio, como se todo o interior calmo da cidade tivesse sido engolido por uma ameaça invisível.
A escola vira um alvo, o xerife da cidade parece confuso e perdido, e Phil começa a agir por conta própria. E quando ele descobre que o Gator tá por trás de tudo, o sangue ferve. Agora não é mais sobre passado, é pessoal. Ele só queria viver tranquilo com a filha dele numa cidadezinha do interior. Só isso. Sem confusão, sem violência, sem passado voltando pra perturbar. Mas é claro que num filme de ação a paz não dura muito, né? E é assim que a gente conhece Phil Broker, o protagonista de Linha de Frente. Ele é um ex-agente do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Tipo um policial que trabalhava disfarçado, se metia com traficantes pesados e vivia no meio do perigo. Mas depois de uma missão que terminou muito mal, ele decide largar tudo e recomeçar a vida numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos com a filhinha dele, a Maddie, de uns 10 anos. Logo de cara, a gente vê que o Phil é um cara bem na dele. Pai dedicado, super protetor, quer que a filha tenha uma vida normal, segura. Só que o problema é que quando você tem um passado como o dele, não dá pra simplesmente se esconder. E a confusão começa exatamente por causa da filha. A Maddie bate num garoto na escola, mas não foi por maldade, não. Ela só se defendeu de um valentão. Só que esse valentão é filho de uma mulher cheia de problemas chamada Cassie, que não aceita a derrota do filho e decide tirar satisfação com o Phil. Só que o Phil, mesmo sendo calmo, não é de levar desaforo pra casa. Ele encara a mulher com firmeza e mostra que não vai baixar a cabeça. E aí, sem querer, ele acende um pavio, porque a Cassie tem um irmão que é o verdadeiro problema da história. Gator Bodine, um traficante local, daqueles que se acham donos da cidade. A Cassie, toda ressentida, vai lá e pede pro Gator dar um jeito no Phil. E é aí que a coisa começa a desandar de verdade. Gator, que já é metido com droga, começa a investigar o passado do Phil e descobre que ele é aquele ex-policial federal que fez uma operação que acabou com uma gangue pesada. O pior? O líder daquela gangue tá preso, mas jurou vingança. E o Gator, achando que vai tirar vantagem, entra em contato com esses bandidos para entregar o paradeiro do Phil. Então pensa comigo. O Phil tá tentando levar uma vida simples, criar a filha dele em paz. E de repente o passado vem voando como um soco na cara. Agora ele tem que proteger a filha, enfrentar o Gator e ainda lidar com esses criminosos sedentos por vingança. O cara vira um alvo, mesmo sem ter feito nada errado dessa vez. E o pior, a cidadezinha pacata onde ele achou que ia viver em paz vira um campo de guerra. Só que o Gator subestima o Phil. Ele acha que o cara é só um pai solteiro metido a durão. Mas aí a gente começa a ver quem o Phil realmente é. Ele não só sabe se defender, ele é uma máquina de ação. Quando mexem com a filha dele, o lado calmo desaparece. E ele vira um leão. E o Gator, coitado, não tem ideia da encrenca que comprou. Phil Broker aparece infiltrado numa operação da polícia contra uma gangue de motoqueiros traficantes. A cena é tensa, cheia de ação e com tudo para dar errado. E dá mesmo. A operação termina em tragédia quando o filho do chefão da gangue morre numa troca de tiros. A partir dali, o Phil sabe que a vingança vai bater na porta dele mais cedo ou mais tarde. Por isso, ele decide desaparecer do radar, pegar a filha e recomeçar a vida. 2 anos se passam. Phil e Maddie chegam numa cidadezinha tranquila, com aquela vibe de interior americano. Ele compra uma casinha afastada, anda com roupas simples, evita chamar atenção. É o típico pai viúvo tentando criar a filha com dignidade e paz. Maddie, por outro lado, é uma garota esperta, cheia de personalidade, mas ainda assim é só uma criança tentando se adaptar à nova escola. Só que essa tal de paz não dura muito. Maddie se mete numa briga com um garoto da escola. O moleque tentou intimidar ela, só que ela revida e derruba ele no chão com um golpe de judô. A galera assiste tudo, e isso vira fofoca instantânea. O problema é que esse menino é filho da Cassie, uma mulher cheia de atitude, nervosa e que adora um drama. Ela vai até a escola furiosa e quando encontra o Phil, tenta jogar a culpa toda em cima da Maddie. Mas o Phil, com toda a calma do mundo, não baixa a cabeça e deixa bem claro que a filha só se defendeu. Cassie não engole essa e fica remoendo o orgulho ferido. E como ela é irmã do Gator Bodine, o traficante da região, ela decide mexer os pauzinhos. Vai até o Gator choramingar que o tal Phil a desrespeitou e que ele devia dar uma lição nele. O Gator, que vive comandando o tráfico local sem chamar muito a atenção, até reluta no começo, mas quando começa a investigar quem é esse tal de Phil Broker, ele se liga que o cara não é qualquer um.
descobre que Phil era agente do DEA e que tem gente perigosa querendo a cabeça dele. Aí o Gator vê uma oportunidade. Ao invés de só dar um susto no Phil, ele começa a fuçar mais fundo, invadir a casa do cara, mexer nos arquivos do computador, roubar documentos e pegar informações confidenciais. E o pior, ele tenta entrar em contato com os bandidos do passado do Phil, aqueles mesmos que perderam tudo na operação de 2 anos atrás, achando que pode fazer uma aliança. Enquanto isso, o Phil já começa a perceber que tem algo errado. O cavalo dele é ferido. A energia da casa é cortada misteriosamente. E tem gente demais encarando ele na cidade. Ele sente o cerco apertando, mas tenta manter a calma, para não assustar a filha. Ele ensina a Maddie a não ter medo, a confiar nele, mas também começa a se preparar caso a coisa desande de vez. E ela vai desandar, claro. Enquanto o Gator mexe os pauzinhos por trás, o clima entre ele e o Phil começa a esquentar. Eles ainda não trocaram socos, mas a tensão tá no ar. A cidadezinha começa a virar um barril de pólvora. A polícia local, meio vendida, não se mete muito. E o Phil percebe que vai ter que lidar com tudo sozinho. O mais legal dessa parte é ver como o Phil tenta equilibrar tudo. A paternidade, o passado violento e a tentativa de levar uma vida nova. Ele não quer brigar, mas se for preciso, ele vai lutar até o fim, principalmente por causa da filha. A cidade pequena, que parecia ser um refúgio tranquilo, vira um campo minado. Phil já percebeu que alguém está rondando a casa dele, e não é à toa. Gator, o traficante local que se meteu onde não devia, já está agindo nas sombras. Ele invadiu a casa do Phil, copiou arquivos do passado dele e achou tudo o que precisava para armar uma bela confusão. Descobriu quem o Phil era de verdade. Um ex-agente do DEA que derrubou uma gangue pesada. E pior ainda, achou uma maneira de usar isso contra ele. E aí o Gator vai além. Ele entra em contato com os caras errados. A gangue que perdeu tudo por causa do Phil. Um deles ainda tá preso, mas os comparsas tá soltos e só esperando uma chance de vingança. E agora, com o endereço do Phil nas mãos, é só uma questão de tempo para virem atrás dele. Enquanto isso, Phil tá cada vez mais desconfiado. Ele sabe farejar perigo. Afinal, viveu anos lidando com criminosos. Mas o que o irrita é o fato de a filha estar no meio disso tudo. A Maddie começa a perceber que o pai tá diferente, mais tenso, mais alerta. E mesmo sem entender tudo, ela sente que algo tá prestes a acontecer. Gator continua achando que tem o controle. Acha que vai conseguir intimidar o Phil ou lucrar entregando ele para os bandidos de fora. Só que ele comete um erro. Manda 2 capangas invadirem a casa do Phil para fazer uma visita noturna e dar um susto. Mas aí o jogo vira. Phil acorda no meio da invasão, reage rápido e desce o braço nos 2. E não é briguinha, não. Ele mostra que, mesmo fora da ativa, ainda é um lutador treinado e perigoso. Esses 2 capangas saem da casa completamente destruídos. E aí o recado fica claro. Phil não vai fugir. Ele vai lutar. Só que agora não tem mais como manter a vida normal. Phil começa a reforçar a segurança da casa, tirar Maddie da escola e se prepara para o que pode ser uma batalha de verdade. A relação entre pai e filha se aprofunda ainda mais nesse ponto. Maddie não é boba, percebe que o pai está escondendo algo e pergunta direto: eles vão machucar a gente? E o Phil, mesmo assustado, olha nos olhos dela e promete que nunca vai deixar ninguém tocá-la. Enquanto isso, Gator perde o controle da situação. Ele achava que ia dar um golpe esperto, mas o que conseguiu foi trazer os verdadeiros monstros para a cidade. A gangue que está chegando não quer só o Phil. Eles querem fazer ele sofrer, e para isso, estão dispostos a tudo, inclusive usar a Maddie como isca. A tensão atinge o auge quando um grupo liderado por Cyrus, o braço direito do antigo inimigo de Phil, chega à cidade. Eles vêm disfarçados, tentando não chamar atenção, mas claramente armando alguma coisa. Começam a vigiar a casa do Phil, seguir os passos dele, e até a movimentação da escola e da filha. Phil percebe o padrão e entende que o ataque vai acontecer a qualquer momento, e é aí que ele muda de postura. Ele para de fugir e começa a agir como o agente treinado que foi. Ele monta armadilhas, estuda os movimentos dos inimigos e planeja uma forma de proteger a filha e acabar com essa história de uma vez por todas. O clima do filme vai ficando mais sombrio, como se todo o interior calmo da cidade tivesse sido engolido por uma ameaça invisível.
A escola vira um alvo, o xerife da cidade parece confuso e perdido, e Phil começa a agir por conta própria. E quando ele descobre que o Gator tá por trás de tudo, o sangue ferve. Agora não é mais sobre passado, é pessoal. Ele só queria viver tranquilo com a filha dele numa cidadezinha do interior. Só isso. Sem confusão, sem violência, sem passado voltando pra perturbar. Mas é claro que num filme de ação a paz não dura muito, né? E é assim que a gente conhece Phil Broker, o protagonista de linha de frente. Ele é um ex-agente do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Tipo um policial que trabalhava disfarçado, se metia com traficantes pesados e vivia no meio do perigo. Mas depois de uma missão que terminou muito mal, ele decide largar tudo e recomeçar a vida numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos com a filhinha dele, a Maddie, de uns 10 anos. Logo de cara, a gente vê que o Phil é um cara bem na dele. Pai dedicado, super protetor, quer que a filha tenha uma vida normal, segura. Só que o problema é que quando você tem um passado como o dele, não dá pra simplesmente se esconder. E a confusão começa exatamente por causa da filha. A Maddie bate num garoto na escola, mas não foi por maldade, não. Ela só se defendeu de um valentão. Só que esse valentão é filho de uma mulher cheia de problemas chamada Cassie, que não aceita a derrota do filho e decide tirar satisfação com o Phil. Só que o Phil, mesmo sendo calmo, não é de levar desaforo para casa. Ele encara a mulher com firmeza e mostra que não vai baixar a cabeça. E aí, sem querer, ele acende um pavio, porque a Cassie tem um irmão que é o verdadeiro problema da história. Gator Bodine, um traficante local, daqueles que se acham donos da cidade. A Cassie, toda ressentida, vai lá e pede pro Gator dar um jeito no Phil. E é aí que a coisa começa a desandar de verdade. Gator, que já é metido com droga, começa a investigar o passado do Phil e descobre que ele é aquele ex-policial federal que fez uma operação que acabou com uma gangue pesada. O pior? O líder daquela gangue tá preso, mas jurou vingança. E o Gator, achando que vai tirar vantagem, entra em contato com esses bandidos para entregar o paradeiro do Phil. Então pensa comigo. O Phil tá tentando levar uma vida simples, criar a filha dele em paz. E de repente o passado vem voando como um soco na cara. Agora ele tem que proteger a filha, enfrentar o Gator e ainda lidar com esses criminosos sedentos por vingança. O cara vira um alvo, mesmo sem ter feito nada errado dessa vez. E o pior, a cidadezinha pacata onde ele achou que ia viver em paz vira um campo de guerra. Só que o Gator subestima o Phil. Ele acha que o cara é só um pai solteiro metido a durão. Mas aí a gente começa a ver quem o Phil realmente é. Ele não só sabe se defender, ele é uma máquina de ação. Quando mexem com a filha dele, o lado calmo desaparece. E ele vira um leão. E o Gator, coitado, não tem ideia da encrenca que comprou. Phil Broker aparece infiltrado numa operação da polícia contra uma gangue de motoqueiros traficantes. A cena é tensa, cheia de ação e com tudo para dar errado. E dá mesmo. A operação termina em tragédia quando o filho do chefão da gangue morre numa troca de tiros. A partir dali, o Phil sabe que a vingança vai bater na porta dele mais cedo ou mais tarde. Por isso, ele decide desaparecer do radar, pegar a filha e recomeçar a vida. 2 anos se passam. Phil e Maddie chegam numa cidadezinha tranquila, com aquela vibe de interior americano. Ele compra uma casinha afastada, anda com roupas simples, evita chamar atenção. É o típico pai viúvo tentando criar a filha com dignidade e paz. Maddie, por outro lado, é uma garota esperta, cheia de personalidade, mas ainda assim é só uma criança tentando se adaptar à nova escola. Só que essa tal de paz não dura muito. Maddie se mete numa briga com um garoto da escola. O moleque tentou intimidar ela, só que ela revida e derruba ele no chão com um golpe de judô. A galera assiste tudo, e isso vira fofoca instantânea. O problema é que esse menino é filho da Cassie, uma mulher cheia de atitude, nervosa e que adora um drama. Ela vai até a escola furiosa, e quando encontra o Phil, tenta jogar a culpa toda em cima da Maddie. Mas o Phil, com toda a calma do mundo, não baixa a cabeça e deixa bem claro que a filha só se defendeu. Cassie não engole essa e fica remoendo o orgulho ferido. E como ela é irmã do Gator Bodine, o traficante da região, ela decide mexer os pauzinhos. Vai até o Gator choramingar que o tal Phil a desrespeitou e que ele devia dar uma lição nele. O Gator, que vive comandando o tráfico local sem chamar muito a atenção, até reluta no começo, mas quando começa a investigar quem é esse tal de Phil Broker, ele se liga que o cara não é qualquer um.
descobre que Phil era agente do DEA e que tem gente perigosa querendo a cabeça dele. Aí o Gator vê uma oportunidade. Ao invés de só dar um susto no Phil, ele começa a fuçar mais fundo, invadir a casa do cara, mexer nos arquivos do computador, roubar documentos e pegar informações confidenciais. E o pior, ele tenta entrar em contato com os bandidos do passado do Phil, aqueles mesmos que perderam tudo na operação de 2 anos atrás, achando que pode fazer uma aliança. Enquanto isso, o Phil já começa a perceber que tem algo errado. O cavalo dele é ferido. A energia da casa é cortada misteriosamente. E tem gente demais encarando ele na cidade. Ele sente o cerco apertando, mas tenta manter a calma, para não assustar a filha. Ele ensina a Maddie a não ter medo, a confiar nele, mas também começa a se preparar caso a coisa desande de vez. E ela vai desandar, claro. Enquanto o Gator mexe os pauzinhos por trás, o clima entre ele e o Phil começa a esquentar. Eles ainda não trocaram socos, mas a tensão tá no ar. A cidadezinha começa a virar um barril de pólvora. A polícia local, meio vendida, não se mete muito. E o Phil percebe que vai ter que lidar com tudo sozinho. O mais legal dessa parte é ver como o Phil tenta equilibrar tudo. A paternidade, o passado violento e a tentativa de levar uma vida nova. Ele não quer brigar, mas se for preciso, ele vai lutar até o fim, principalmente por causa da filha. A cidade pequena, que parecia ser um refúgio tranquilo, vira um campo minado. Phil já percebeu que alguém está rondando a casa dele, e não é à toa. Gator, o traficante local que se meteu onde não devia, já está agindo nas sombras. Ele invadiu a casa do Phil, copiou arquivos do passado dele e achou tudo o que precisava para armar uma bela confusão. Descobriu quem o Phil era de verdade. Um ex-agente do DEA que derrubou uma gangue pesada. E pior ainda, achou uma maneira de usar isso contra ele. E aí o Gator vai além. Ele entra em contato com os caras errados. A gangue que perdeu tudo por causa do Phil. Um deles ainda tá preso, mas os comparsas tá soltos e só esperando uma chance de vingança. E agora, com o endereço do Phil nas mãos, é só uma questão de tempo para virem atrás dele. Enquanto isso, Phil tá cada vez mais desconfiado. Ele sabe farejar perigo. Afinal, viveu anos lidando com criminosos. Mas o que o irrita é o fato de a filha estar no meio disso tudo. A Maddie começa a perceber que o pai tá diferente, mais tenso, mais alerta. E mesmo sem entender tudo, ela sente que algo tá prestes a acontecer. Gator continua achando que tem o controle. Acha que vai conseguir intimidar o Phil ou lucrar entregando ele para os bandidos de fora. Só que ele comete um erro. Manda 2 capangas invadirem a casa do Phil para fazer uma visita noturna e dar um susto. Mas aí o jogo vira. Phil acorda no meio da invasão, reage rápido e desce o braço nos 2. E não é briguinha, não. Ele mostra que, mesmo fora da ativa, ainda é um lutador treinado e perigoso. Esses 2 capangas saem da casa completamente destruídos. E aí o recado fica claro. Phil não vai fugir, ele vai lutar. Só que agora não tem mais como manter a vida normal. Phil começa a reforçar a segurança da casa, tirar Maddie da escola e se prepara para o que pode ser uma batalha de verdade. A relação entre pai e filha se aprofunda ainda mais nesse ponto. Maddie não é boba, percebe que o pai está escondendo algo e pergunta direto: eles vão machucar a gente? E o Phil, mesmo assustado, olha nos olhos dela e promete que nunca vai deixar ninguém tocá-la. Enquanto isso, Gator perde o controle da situação. Ele achava que ia dar um golpe esperto, mas o que conseguiu foi trazer os verdadeiros monstros para a cidade. A gangue que está chegando não quer só o Phil. Eles querem fazer ele sofrer. E para isso, estão dispostos a tudo. Inclusive usar a Maddie como isca. A tensão atinge o auge quando um grupo liderado por Cyrus, o braço direito do antigo inimigo de Phil, chega à cidade. Eles vêm disfarçados, tentando não chamar atenção, mas claramente armando alguma coisa. Começam a vigiar a casa do Phil, seguir os passos dele, e até a movimentação da escola e da filha. Phil percebe o padrão e entende que o ataque vai acontecer a qualquer momento, e é aí que ele muda de postura. Ele para de fugir e começa a agir como o agente treinado que foi. Ele monta armadilhas, estuda os movimentos dos inimigos e planeja uma forma de proteger a filha e acabar com essa história de uma vez por todas. O clima do filme vai ficando mais sombrio, como se todo o interior calmo da cidade tivesse sido engolido por uma ameaça invisível.
A escola vira um alvo, o xerife da cidade parece confuso e perdido, e Phil começa a agir por conta própria. E quando ele descobre que o Gator tá por trás de tudo, o sangue ferve. Agora não é mais sobre passado, é pessoal. Ele só queria viver tranquilo com a filha dele numa cidadezinha do interior. Só isso. Sem confusão, sem violência, sem passado voltando pra perturbar. Mas é claro que num filme de ação a paz não dura muito, né? E é assim que a gente conhece Phil Broker, o protagonista de linha de frente. Ele é um ex-agente do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Tipo um policial que trabalhava disfarçado, se metia com traficantes pesados e vivia no meio do perigo. Mas depois de uma missão que terminou muito mal, ele decide largar tudo e recomeçar a vida numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos com a filhinha dele, a Maddie, de uns 10 anos. Logo de cara, a gente vê que o Phil é um cara bem na dele. Pai dedicado, super protetor, quer que a filha tenha uma vida normal, segura. Só que o problema é que quando você tem um passado como o dele, não dá pra simplesmente se esconder. E a confusão começa exatamente por causa da filha. A Maddie bate num garoto na escola, mas não foi por maldade, não. Ela só se defendeu de um valentão. Só que esse valentão é filho de uma mulher cheia de problemas chamada Cassie, que não aceita a derrota do filho e decide tirar satisfação com o Phil. Só que o Phil, mesmo sendo calmo, não é de levar desaforo para casa. Ele encara a mulher com firmeza e mostra que não vai baixar a cabeça. E aí, sem querer, ele acende um pavio, porque a Cassie tem um irmão que é o verdadeiro problema da história. Gator Bodine, um traficante local, daqueles que se acham donos da cidade. A Cassie, toda ressentida, vai lá e pede pro Gator dar um jeito no Phil. E é aí que a coisa começa a desandar de verdade. Gator, que já é metido com droga, começa a investigar o passado do Phil e descobre que ele é aquele ex-policial federal que fez uma operação que acabou com uma gangue pesada. O pior? O líder daquela gangue tá preso, mas jurou vingança. E o Gator, achando que vai tirar vantagem, entra em contato com esses bandidos para entregar o paradeiro do Phil. Então pensa comigo. O Phil tá tentando levar uma vida simples, criar a filha dele em paz, e de repente o passado vem voando como um soco na cara. Agora ele tem que proteger a filha, enfrentar o Gator e ainda lidar com esses criminosos sedentos por vingança. O cara vira um alvo, mesmo sem ter feito nada errado dessa vez. E o pior, a cidadezinha pacata onde ele achou que ia viver em paz vira um campo de guerra. Só que o Gator subestima o Phil. Ele acha que o cara é só um pai solteiro metido a durão. Mas aí a gente começa a ver quem o Phil realmente é. Ele não só sabe se defender, ele é uma máquina de ação. Quando mexem com a filha dele, o lado calmo desaparece. E ele vira um leão. E o Gator, coitado, não tem ideia da encrenca que comprou. Phil Broker aparece infiltrado numa operação da polícia contra uma gangue de motoqueiros traficantes. A cena é tensa, cheia de ação e com tudo para dar errado. E dá mesmo. A operação termina em tragédia quando o filho do chefão da gangue morre numa troca de tiros. A partir dali, o Phil sabe que a vingança vai bater na porta dele mais cedo ou mais tarde. Por isso, ele decide desaparecer do radar, pegar a filha e recomeçar a vida. 2 anos se passam. Phil e Maddie chegam numa cidadezinha tranquila, com aquela vibe de interior americano. Ele compra uma casinha afastada, anda com roupas simples, evita chamar atenção. É o típico pai viúvo tentando criar a filha com dignidade e paz. Maddie, por outro lado, é uma garota esperta, cheia de personalidade, mas ainda assim é só uma criança tentando se adaptar à nova escola. Só que essa tal de paz não dura muito. Maddie se mete numa briga com um garoto da escola. O moleque tentou intimidar ela, só que ela revida e derruba ele no chão com um golpe de judô. A galera assiste tudo, e isso vira fofoca instantânea. O problema é que esse menino é filho da Cassie, uma mulher cheia de atitude, nervosa e que adora um drama. Ela vai até a escola furiosa, e quando encontra o Phil, tenta jogar a culpa toda em cima da Maddie. Mas o Phil, com toda a calma do mundo, não baixa a cabeça e deixa bem claro que a filha só se defendeu. Cassie não engole essa e fica remoendo o orgulho ferido. E como ela é irmã do Gator Bodine, o traficante da região, ela decide mexer os pauzinhos. Vai até o Gator choramingar que o tal Phil a desrespeitou e que ele devia dar uma lição nele. O Gator, que vive comandando o tráfico local sem chamar muito a atenção, até reluta no começo, mas quando começa a investigar quem é esse tal de Phil Broker, ele se liga que o cara não é qualquer um.
Descobre que Phil era agente do DEA e que tem gente perigosa querendo a cabeça dele. Aí o Gator vê uma oportunidade. Ao invés de só dar um susto no Phil, ele começa a fuçar mais fundo, invadir a casa do cara, mexer nos arquivos do computador, roubar documentos e pegar informações confidenciais. E o pior, ele tenta entrar em contato com os bandidos do passado do Phil, aqueles mesmos que perderam tudo na operação de 2 anos atrás, achando que pode fazer uma aliança. Enquanto isso, o Phil já começa a perceber que tem algo errado. O cavalo dele é ferido. A energia da casa é cortada misteriosamente. E tem gente demais encarando ele na cidade. Ele sente o cerco apertando, mas tenta manter a calma, para não assustar a filha. Ele ensina a Maddie a não ter medo, a confiar nele, mas também começa a se preparar caso a coisa desande de vez. E ela vai desandar, claro. Enquanto o Gator mexe os pauzinhos por trás, o clima entre ele e o Phil começa a esquentar. Eles ainda não trocaram socos, mas a tensão tá no ar. A cidadezinha começa a virar um barril de pólvora. A polícia local, meio vendida, não se mete muito. E o Phil percebe que vai ter que lidar com tudo sozinho. O mais legal dessa parte é ver como o Phil tenta equilibrar tudo. A paternidade, o passado violento e a tentativa de levar uma vida nova. Ele não quer brigar, mas se for preciso, ele vai lutar até o fim, principalmente por causa da filha. A cidade pequena, que parecia ser um refúgio tranquilo, vira um campo minado. Phil já percebeu que alguém está rondando a casa dele, e não é à toa. Gator, o traficante local que se meteu onde não devia, já está agindo nas sombras. Ele invadiu a casa do Phil, copiou arquivos do passado dele e achou tudo o que precisava para armar uma bela confusão. Descobriu quem o Phil era de verdade. Um ex-agente do DEA que derrubou uma gangue pesada. E pior ainda, achou uma maneira de usar isso contra ele. E aí o Gator vai além. Ele entra em contato com os caras errados. A gangue que perdeu tudo por causa do Phil. Um deles ainda tá preso, mas os comparsas tá soltos e só esperando uma chance de vingança. E agora, com o endereço do Phil nas mãos, é só uma questão de tempo para virem atrás dele. Enquanto isso, Phil tá cada vez mais desconfiado. Ele sabe farejar perigo. Afinal, viveu anos lidando com criminosos. Mas o que o irrita é o fato de a filha estar no meio disso tudo. A Maddie começa a perceber que o pai tá diferente, mais tenso, mais alerta. E mesmo sem entender tudo, ela sente que algo tá prestes a acontecer. Gator continua achando que tem o controle. Acha que vai conseguir intimidar o Phil ou lucrar entregando ele para os bandidos de fora. Só que ele comete um erro. Manda 2 capangas invadirem a casa do Phil para fazer uma visita noturna e dar um susto. Mas aí o jogo vira. Phil acorda no meio da invasão, reage rápido e desce o braço nos 2. E não é briguinha, não. Ele mostra que, mesmo fora da ativa, ainda é um lutador treinado e perigoso. Esses 2 capangas saem da casa completamente destruídos. E aí o recado fica claro. Phil não vai fugir. Ele vai lutar. Só que agora não tem mais como manter a vida normal. Phil começa a reforçar a segurança da casa, tirar Maddie da escola e se prepara para o que pode ser uma batalha de verdade. A relação entre pai e filha se aprofunda ainda mais nesse ponto. Maddie não é boba, percebe que o pai está escondendo algo e pergunta direto: eles vão machucar a gente? E o Phil, mesmo assustado, olha nos olhos dela e promete que nunca vai deixar ninguém tocá-la. Enquanto isso, Gator perde o controle da situação. Ele achava que ia dar um golpe esperto, mas o que conseguiu foi trazer os verdadeiros monstros para a cidade. A gangue que está chegando não quer só o Phil. Eles querem fazer ele sofrer, e para isso, estão dispostos a tudo, inclusive usar a Maddie como isca. A tensão atinge o auge quando um grupo liderado por Cyrus, o braço direito do antigo inimigo de Phil, chega à cidade. Eles vêm disfarçados, tentando não chamar atenção, mas claramente armando alguma coisa. Começam a vigiar a casa do Phil, seguir os passos dele, e até a movimentação da escola e da filha. Phil percebe o padrão e entende que o ataque vai acontecer a qualquer momento, e é aí que ele muda de postura. Ele para de fugir e começa a agir como o agente treinado que foi. Ele monta armadilhas, estuda os movimentos dos inimigos e planeja uma forma de proteger a filha e acabar com essa história de uma vez por todas. O clima do filme vai ficando mais sombrio, como se todo o interior calmo da cidade tivesse sido engolido por uma ameaça invisível.
A escola vira um alvo, o xerife da cidade parece confuso e perdido, e Phil começa a agir por conta própria. E quando ele descobre que o Gator está por trás de tudo, o sangue ferve. Agora não é mais sobre passado, é pessoal. Ele só queria viver tranquilo com a filha dele numa cidadezinha do interior. Só isso. Sem confusão, sem violência, sem passado voltando para perturbar. Mas é claro que num filme de ação a paz não dura muito, né? E é assim que a gente conhece Phil Broker, o protagonista de Linha de Frente. Ele é um ex-agente do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Tipo um policial que trabalhava disfarçado, se metia com traficantes pesados e vivia no meio do perigo. Mas depois de uma missão que terminou muito mal, ele decide largar tudo e recomeçar a vida numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos com a filhinha dele, a Maddie, de uns 10 anos. Logo de cara, a gente vê que o Phil é um cara bem na dele. Pai dedicado, super protetor, quer que a filha tenha uma vida normal, segura. Só que o problema é que quando você tem um passado como o dele, não dá pra simplesmente se esconder. E a confusão começa exatamente por causa da filha. A Maddie bate num garoto na escola, mas não foi por maldade, não. Ela só se defendeu de um valentão. Só que esse valentão é filho de uma mulher cheia de problemas chamada Cassie, que não aceita a derrota do filho e decide tirar satisfação com o Phil. Só que o Phil, mesmo sendo calmo, não é de levar desaforo para casa. Ele encara a mulher com firmeza e mostra que não vai baixar a cabeça. E aí, sem querer, ele acende um pavio, porque a Cassie tem um irmão que é o verdadeiro problema da história. Gator Bodine, um traficante local, daqueles que se acham donos da cidade. A Cassie, toda ressentida, vai lá e pede pro Gator dar um jeito no Phil. E é aí que a coisa começa a desandar de verdade. Gator, que já é metido com droga, começa a investigar o passado do Phil e descobre que ele é aquele ex-policial federal que fez uma operação que acabou com uma gangue pesada. O pior? O líder daquela gangue tá preso, mas jurou vingança. E o Gator, achando que vai tirar vantagem, entra em contato com esses bandidos para entregar o paradeiro do Phil. Então pensa comigo. O Phil tá tentando levar uma vida simples, criar a filha dele em paz, e de repente o passado vem voando como um soco na cara. Agora ele tem que proteger a filha, enfrentar o Gator e ainda lidar com esses criminosos sedentos por vingança. O cara vira um alvo, mesmo sem ter feito nada errado dessa vez. E o pior, a cidadezinha pacata onde ele achou que ia viver em paz vira um campo de guerra. Só que o Gator subestima o Phil. Ele acha que o cara é só um pai solteiro metido a durão. Mas aí a gente começa a ver quem o Phil realmente é. Ele não só sabe se defender, ele é uma máquina de ação. Quando mexem com a filha dele, o lado calmo desaparece. E ele vira um leão. E o Gator, coitado, não tem ideia da encrenca que comprou. Phil Broker aparece infiltrado numa operação da polícia contra uma gangue de motoqueiros traficantes. A cena é tensa, cheia de ação e com tudo para dar errado. E dá mesmo. A operação termina em tragédia quando o filho do chefão da gangue morre numa troca de tiros. A partir dali, o Phil sabe que a vingança vai bater na porta dele mais cedo ou mais tarde. Por isso, ele decide desaparecer do radar, pegar a filha e recomeçar a vida. 2 anos se passam. Phil e Maddie chegam numa cidadezinha tranquila, com aquela vibe de interior americano. Ele compra uma casinha afastada, anda com roupas simples, evita chamar atenção. É o típico pai viúvo tentando criar a filha com dignidade e paz. Maddie, por outro lado, é uma garota esperta, cheia de personalidade, mas ainda assim é só uma criança tentando se adaptar à nova escola. Só que essa tal de paz não dura muito. Maddie se mete numa briga com um garoto da escola. O moleque tentou intimidar ela, só que ela revida e derruba ele no chão com um golpe de judô. A galera assiste tudo, e isso vira fofoca instantânea. O problema é que esse menino é filho da Cassie, uma mulher cheia de atitude, nervosa e que adora um drama. Ela vai até a escola furiosa e quando encontra o Phil, tenta jogar a culpa toda em cima da Maddie. Mas o Phil, com toda a calma do mundo, não baixa a cabeça e deixa bem claro que a filha só se defendeu. Cassie não engole essa e fica remoendo o orgulho ferido. E como ela é irmã do Gator Bodine, o traficante da região, ela decide mexer os pauzinhos. Vai até o Gator choramingar que o tal Phil a desrespeitou e que ele devia dar uma lição nele. O Gator, que vive comandando o tráfico local sem chamar muito a atenção, até reluta no começo, mas quando começa a investigar quem é esse tal de Phil Broker, ele se liga que o cara não é qualquer um.
descobre que Phil era agente do DEA e que tem gente perigosa querendo a cabeça dele. Aí o Gator vê uma oportunidade. Ao invés de só dar um susto no Phil, ele começa a fuçar mais fundo, invadir a casa do cara, mexer nos arquivos do computador, roubar documentos e pegar informações confidenciais. E o pior, ele tenta entrar em contato com os bandidos do passado do Phil, aqueles mesmos que perderam tudo na operação de 2 anos atrás, achando que pode fazer uma aliança. Enquanto isso, o Phil já começa a perceber que tem algo errado. O cavalo dele é ferido. A energia da casa é cortada misteriosamente. E tem gente demais encarando ele na cidade. Ele sente o cerco apertando, mas tenta manter a calma, para não assustar a filha. Ele ensina a Maddie a não ter medo, a confiar nele, mas também começa a se preparar caso a coisa desande de vez. E ela vai desandar, claro. Enquanto o Gator mexe os pauzinhos por trás, o clima entre ele e o Phil começa a esquentar. Eles ainda não trocaram socos, mas a tensão tá no ar. A cidadezinha começa a virar um barril de pólvora. A polícia local, meio vendida, não se mete muito. E o Phil percebe que vai ter que lidar com tudo sozinho. O mais legal dessa parte é ver como o Phil tenta equilibrar tudo. A paternidade, o passado violento e a tentativa de levar uma vida nova. Ele não quer brigar, mas se for preciso, ele vai lutar até o fim, principalmente por causa da filha. A cidade pequena, que parecia ser um refúgio tranquilo, vira um campo minado. Phil já percebeu que alguém está rondando a casa dele, e não é à toa. Gator, o traficante local que se meteu onde não devia, já está agindo nas sombras. Ele invadiu a casa do Phil, copiou arquivos do passado dele e achou tudo o que precisava para armar uma bela confusão. Descobriu quem o Phil era de verdade. Um ex-agente do DEA que derrubou uma gangue pesada. E pior ainda, achou uma maneira de usar isso contra ele. E aí o Gator vai além. Ele entra em contato com os caras errados. A gangue que perdeu tudo por causa do Phil. Um deles ainda tá preso, mas os comparsas tá soltos e só esperando uma chance de vingança. E agora, com o endereço do Phil nas mãos, é só uma questão de tempo para virem atrás dele. Enquanto isso, Phil tá cada vez mais desconfiado. Ele sabe farejar perigo. Afinal, viveu anos lidando com criminosos. Mas o que o irrita é o fato de a filha estar no meio disso tudo. A Maddie começa a perceber que o pai tá diferente, mais tenso, mais alerta. E mesmo sem entender tudo, ela sente que algo tá prestes a acontecer. Gator continua achando que tem o controle. Acha que vai conseguir intimidar o Phil ou lucrar entregando ele para os bandidos de fora. Só que ele comete um erro. Manda 2 capangas invadirem a casa do Phil para fazer uma visita noturna e dar um susto. Mas aí o jogo vira. Phil acorda no meio da invasão, reage rápido e desce o braço nos 2. E não é briguinha, não. Ele mostra que, mesmo fora da ativa, ainda é um lutador treinado e perigoso. Esses 2 capangas saem da casa completamente destruídos. E aí o recado fica claro. Phil não vai fugir, ele vai lutar. Só que agora não tem mais como manter a vida normal. Phil começa a reforçar a segurança da casa, tirar Maddie da escola e se prepara para o que pode ser uma batalha de verdade. A relação entre pai e filha se aprofunda ainda mais nesse ponto. Maddie não é boba, percebe que o pai está escondendo algo e pergunta direto: eles vão machucar a gente? E o Phil, mesmo assustado, olha nos olhos dela e promete que nunca vai deixar ninguém tocá-la. Enquanto isso, Gator perde o controle da situação. Ele achava que ia dar um golpe esperto, mas o que conseguiu foi trazer os verdadeiros monstros para a cidade. A gangue que está chegando não quer só o Phil. Eles querem fazer ele sofrer. E para isso, estão dispostos a tudo. Inclusive usar a Maddie como isca. A tensão atinge o auge quando um grupo liderado por Cyrus, o braço direito do antigo inimigo de Phil, chega à cidade. Eles vêm disfarçados, tentando não chamar atenção, mas claramente armando alguma coisa. Começam a vigiar a casa do Phil, seguir os passos dele, e até a movimentação da escola e da filha. Phil percebe o padrão e entende que o ataque vai acontecer a qualquer momento, e é aí que ele muda de postura. Ele para de fugir e começa a agir como o agente treinado que foi. Ele monta armadilhas, estuda os movimentos dos inimigos e planeja uma forma de proteger a filha e acabar com essa história de uma vez por todas. O clima do filme vai ficando mais sombrio, como se todo o interior calmo da cidade tivesse sido engolido por uma ameaça invisível.
A escola vira um alvo, o xerife da cidade parece confuso e perdido, e Phil começa a agir por conta própria. E quando ele descobre que o Gator tá por trás de tudo, o sangue ferve. Agora não é mais sobre passado, é pessoal. Ele só queria viver tranquilo com a filha dele numa cidadezinha do interior. Só isso. Sem confusão, sem violência, sem passado voltando pra perturbar. Mas é claro que num filme de ação a paz não dura muito, né? E é assim que a gente conhece Phil Broker, o protagonista de linha de frente. Ele é um ex-agente do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Tipo um policial que trabalhava disfarçado, se metia com traficantes pesados e vivia no meio do perigo. Mas depois de uma missão que terminou muito mal, ele decide largar tudo e recomeçar a vida numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos com a filhinha dele, a Maddie, de uns 10 anos. Logo de cara, a gente vê que o Phil é um cara bem na dele. Pai dedicado, super protetor, quer que a filha tenha uma vida normal, segura. Só que o problema é que quando você tem um passado como o dele, não dá pra simplesmente se esconder. E a confusão começa exatamente por causa da filha. A Maddie bate num garoto na escola, mas não foi por maldade, não. Ela só se defendeu de um valentão. Só que esse valentão é filho de uma mulher cheia de problemas chamada Cassie, que não aceita a derrota do filho e decide tirar satisfação com o Phil. Só que o Phil, mesmo sendo calmo, não é de levar desaforo pra casa. Ele encara a mulher com firmeza e mostra que não vai baixar a cabeça. E aí, sem querer, ele acende um pavio, porque a Cassie tem um irmão que é o verdadeiro problema da história. Gator Bodine, um traficante local, daqueles que se acham donos da cidade. A Cassie, toda ressentida, vai lá e pede pro Gator dar um jeito no Phil. E é aí que a coisa começa a desandar de verdade. Gator, que já é metido com droga, começa a investigar o passado do Phil e descobre que ele é aquele ex-policial federal que fez uma operação que acabou com uma gangue pesada. O pior, o líder daquela gangue tá preso, mas jurou vingança. E o Gator, achando que vai tirar vantagem, entra em contato com esses bandidos para entregar o paradeiro do Phil. Então pensa comigo. O Phil tá tentando levar uma vida simples, criar a filha dele em paz, e de repente o passado vem voando como um soco na cara. Agora ele tem que proteger a filha, enfrentar o Gator e ainda lidar com esses criminosos sedentos por vingança. O cara vira um alvo, mesmo sem ter feito nada errado dessa vez. E o pior, a cidadezinha pacata onde ele achou que ia viver em paz vira um campo de guerra. Só que o Gator subestima o Phil. Ele acha que o cara é só um pai solteiro metido a durão. Mas aí a gente começa a ver quem o Phil realmente é. Ele não só sabe se defender, ele é uma máquina de ação. Quando mexem com a filha dele, o lado calmo desaparece. E ele vira um leão. E o Gator, coitado, não tem ideia da encrenca que comprou. Phil Broker aparece infiltrado numa operação da polícia contra uma gangue de motoqueiros traficantes. A cena é tensa, cheia de ação e com tudo para dar errado. E dá mesmo. A operação termina em tragédia quando o filho do chefão da gangue morre numa troca de tiros. A partir dali, o Phil sabe que a vingança vai bater na porta dele mais cedo ou mais tarde. Por isso, ele decide desaparecer do radar, pegar a filha e recomeçar a vida. 2 anos se passam. Phil e Maddie chegam numa cidadezinha tranquila, com aquela vibe de interior americano. Ele compra uma casinha afastada, anda com roupas simples, evita chamar atenção. É o típico pai viúvo tentando criar a filha com dignidade e paz. Maddie, por outro lado, é uma garota esperta, cheia de personalidade, mas ainda assim é só uma criança tentando se adaptar à nova escola. Só que essa tal de paz não dura muito. Maddie se mete numa briga com um garoto da escola. O moleque tentou intimidar ela, só que ela revida e derruba ele no chão com um golpe de judô. A galera assiste tudo, e isso vira fofoca instantânea. O problema é que esse menino é filho da Cassie, uma mulher cheia de atitude, nervosa e que adora um drama. Ela vai até a escola furiosa e quando encontra o Phil, tenta jogar a culpa toda em cima da Maddie. Mas o Phil, com toda a calma do mundo, não baixa a cabeça e deixa bem claro que a filha só se defendeu. Cassie não engole essa e fica remoendo o orgulho ferido. E como ela é irmã do Gator Bodine, o traficante da região, ela decide mexer os pauzinhos. Vai até o Gator choramingar que o tal Phil a desrespeitou e que ele devia dar uma lição nele. O Gator, que vive comandando o tráfico local sem chamar muito a atenção, até reluta no começo, mas quando começa a investigar quem é esse tal de Phil Broker, ele se liga que o cara não é qualquer um.
Descobre que Phil era agente do DEA e que tem gente perigosa querendo a cabeça dele. Aí o Gator vê uma oportunidade. Ao invés de só dar um susto no Phil, ele começa a fuçar mais fundo, invadir a casa do cara, mexer nos arquivos do computador, roubar documentos e pegar informações confidenciais. E o pior, ele tenta entrar em contato com os bandidos do passado do Phil, aqueles mesmos que perderam tudo na operação de 2 anos atrás, achando que pode fazer uma aliança. Enquanto isso, o Phil já começa a perceber que tem algo errado. O cavalo dele é ferido. A energia da casa é cortada misteriosamente. E tem gente demais encarando ele na cidade. Ele sente o cerco apertando, mas tenta manter a calma, para não assustar a filha. Ele ensina a Maddie a não ter medo, a confiar nele, mas também começa a se preparar caso a coisa desande de vez. E ela vai desandar, claro. Enquanto o Gator mexe os pauzinhos por trás, o clima entre ele e o Phil começa a esquentar. Eles ainda não trocaram socos, mas a tensão tá no ar. A cidadezinha começa a virar um barril de pólvora. A polícia local, meio vendida, não se mete muito. E o Phil percebe que vai ter que lidar com tudo sozinho. O mais legal dessa parte é ver como o Phil tenta equilibrar tudo. A paternidade, o passado violento e a tentativa de levar uma vida nova. Ele não quer brigar, mas se for preciso, ele vai lutar até o fim. Principalmente por causa da filha. A cidade pequena, que parecia ser um refúgio tranquilo, vira um campo minado. Phil já percebeu que alguém está rondando a casa dele, e não é à toa. Gator, o traficante local que se meteu onde não devia, já está agindo nas sombras. Ele invadiu a casa do Phil, copiou arquivos do passado dele, e achou tudo o que precisava para armar uma bela confusão. Descobriu quem o Phil era de verdade. Um ex-agente do DEA que derrubou uma gangue pesada. E pior ainda, achou uma maneira de usar isso contra ele. E aí o Gator vai além. Ele entra em contato com os caras errados. A gangue que perdeu tudo por causa do Phil. Um deles ainda tá preso, mas os comparsas tá soltos e só esperando uma chance de vingança. E agora, com o endereço do Phil nas mãos, é só uma questão de tempo para virem atrás dele. Enquanto isso, Phil tá cada vez mais desconfiado. Ele sabe farejar perigo. Afinal, viveu anos lidando com criminosos. Mas o que o irrita é o fato de a filha estar no meio disso tudo. A Maddie começa a perceber que o pai tá diferente, mais tenso, mais alerta. E mesmo sem entender tudo, ela sente que algo tá prestes a acontecer. Gator continua achando que tem o controle. Acha que vai conseguir intimidar o Phil ou lucrar entregando ele para os bandidos de fora. Só que ele comete um erro. Manda 2 capangas invadirem a casa do Phil para fazer uma visita noturna e dar um susto. Mas aí o jogo vira. Phil acorda no meio da invasão, reage rápido e desce o braço nos 2. E não é briguinha, não. Ele mostra que, mesmo fora da ativa, ainda é um lutador treinado e perigoso. Esses 2 capangas saem da casa completamente destruídos. E aí o recado fica claro. Phil não vai fugir. Ele vai lutar. Só que agora não tem mais como manter a vida normal. Phil começa a reforçar a segurança da casa, tirar Maddie da escola e se prepara para o que pode ser uma batalha de verdade. A relação entre pai e filha se aprofunda ainda mais nesse ponto. Maddie não é boba, percebe que o pai está escondendo algo e pergunta direto: "Eles vão machucar a gente?" E o Phil, mesmo assustado, olha nos olhos dela e promete que nunca vai deixar ninguém tocá-la. Enquanto isso, Gator perde o controle da situação. Ele achava que ia dar um golpe esperto, mas o que conseguiu foi trazer os verdadeiros monstros para a cidade. A gangue que está chegando não quer só o Phil. Eles querem fazer ele sofrer. E para isso, estão dispostos a tudo. Inclusive usar a Maddie como isca. A tensão atinge o auge quando um grupo liderado por Cyrus, o braço direito do antigo inimigo de Phil, chega à cidade. Eles vêm disfarçados, tentando não chamar atenção, mas claramente armando alguma coisa. Começam a vigiar a casa do Phil, seguir os passos dele, e até a movimentação da escola e da filha. Phil percebe o padrão e entende que o ataque vai acontecer a qualquer momento, e é aí que ele muda de postura. Ele para de fugir e começa a agir como o agente treinado que foi. Ele monta armadilhas, estuda os movimentos dos inimigos e planeja uma forma de proteger a filha e acabar com essa história de uma vez por todas. O clima do filme vai ficando mais sombrio, como se todo o interior calmo da cidade tivesse sido engolido por uma ameaça invisível.
A escola vira um alvo, o xerife da cidade parece confuso e perdido, e Phil começa a agir por conta própria. E quando ele descobre que o Gator tá por trás de tudo, o sangue ferve. Agora não é mais sobre passado, é pessoal. Ele só queria viver tranquilo com a filha dele numa cidadezinha do interior. Só isso. Sem confusão, sem violência, sem passado voltando pra perturbar. Mas é claro que num filme de ação a paz não dura muito, né? E é assim que a gente conhece Phil Broker, o protagonista de linha de frente. Ele é um ex-agente do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Tipo um policial que trabalhava disfarçado, se metia com traficantes pesados e vivia no meio do perigo. Mas depois de uma missão que terminou muito mal, ele decide largar tudo e recomeçar a vida numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos com a filhinha dele, a Maddie, de uns 10 anos. Logo de cara, a gente vê que o Phil é um cara bem na dele. Pai dedicado, super protetor, quer que a filha tenha uma vida normal, segura. Só que o problema é que quando você tem um passado como o dele, não dá pra simplesmente se esconder. E a confusão começa exatamente por causa da filha. A Maddie bate num garoto na escola, mas não foi por maldade, não. Ela só se defendeu de um valentão. Só que esse valentão é filho de uma mulher cheia de problemas chamada Cassie, que não aceita a derrota do filho e decide tirar satisfação com o Phil. Só que o Phil, mesmo sendo calmo, não é de levar desaforo para casa. Ele encara a mulher com firmeza e mostra que não vai baixar a cabeça. E aí, sem querer, ele acende um pavio, porque a Cassie tem um irmão que é o verdadeiro problema da história. Gator Bodine, um traficante local, daqueles que se acham donos da cidade. A Cassie, toda ressentida, vai lá e pede pro Gator dar um jeito no Phil. E é aí que a coisa começa a desandar de verdade. Gator, que já é metido com droga, começa a investigar o passado do Phil e descobre que ele é aquele ex-policial federal que fez uma operação que acabou com uma gangue pesada. O pior? O líder daquela gangue tá preso, mas jurou vingança. E o Gator, achando que vai tirar vantagem, entra em contato com esses bandidos para entregar o paradeiro do Phil. Então pensa comigo. O Phil tá tentando levar uma vida simples, criar a filha dele em paz. E de repente o passado vem voando como um soco na cara. Agora ele tem que proteger a filha, enfrentar o Gator e ainda lidar com esses criminosos sedentos por vingança. O cara vira um alvo, mesmo sem ter feito nada errado dessa vez. E o pior, a cidadezinha pacata onde ele achou que ia viver em paz vira um campo de guerra. Só que o Gator subestima o Phil. Ele acha que o cara é só um pai solteiro metido a durão. Mas aí a gente começa a ver quem o Phil realmente é. Ele não só sabe se defender, ele é uma máquina de ação. Quando mexem com a filha dele, o lado calmo desaparece. E ele vira um leão. E o Gator, coitado, não tem ideia da encrenca que comprou. Phil Broker aparece infiltrado numa operação da polícia contra uma gangue de motoqueiros traficantes. A cena é tensa, cheia de ação e com tudo para dar errado. E dá mesmo. A operação termina em tragédia quando o filho do chefão da gangue morre numa troca de tiros. A partir dali, o Phil sabe que a vingança vai bater na porta dele mais cedo ou mais tarde. Por isso, ele decide desaparecer do radar, pegar a filha e recomeçar a vida. 2 anos se passam. Phil e Maddie chegam numa cidadezinha tranquila, com aquela vibe de interior americano. Ele compra uma casinha afastada, anda com roupas simples, evita chamar atenção. É o típico pai viúvo tentando criar a filha com dignidade e paz. Maddie, por outro lado, é uma garota esperta, cheia de personalidade, mas ainda assim é só uma criança tentando se adaptar à nova escola. Só que essa tal de paz não dura muito. Maddie se mete numa briga com um garoto da escola. O moleque tentou intimidar ela, só que ela revida e derruba ele no chão com um golpe de judô. A galera assiste tudo, e isso vira fofoca instantânea. O problema é que esse menino é filho da Cassie, uma mulher cheia de atitude, nervosa e que adora um drama. Ela vai até a escola furiosa e quando encontra o Phil, tenta jogar a culpa toda em cima da Maddie. Mas o Phil, com toda a calma do mundo, não baixa a cabeça e deixa bem claro que a filha só se defendeu. Cassie não engole essa e fica remoendo o orgulho ferido. E como ela é irmã do Gator Bodine, o traficante da região, ela decide mexer os pauzinhos. Vai até o Gator choramingar que o tal Phil a desrespeitou e que ele devia dar uma lição nele. O Gator, que vive comandando o tráfico local sem chamar muito a atenção, até reluta no começo, mas quando começa a investigar quem é esse tal de Phil Broker, ele se liga que o cara não é qualquer um.
descobre que Phil era agente do DEA e que tem gente perigosa querendo a cabeça dele. Aí o Gator vê uma oportunidade. Ao invés de só dar um susto no Phil, ele começa a fuçar mais fundo, invadir a casa do cara, mexer nos arquivos do computador, roubar documentos e pegar informações confidenciais. E o pior, ele tenta entrar em contato com os bandidos do passado do Phil, aqueles mesmos que perderam tudo na operação de 2 anos atrás, achando que pode fazer uma aliança. Enquanto isso, o Phil já começa a perceber que tem algo errado. O cavalo dele é ferido. A energia da casa é cortada misteriosamente. E tem gente demais encarando ele na cidade. Ele sente o cerco apertando, mas tenta manter a calma, para não assustar a filha. Ele ensina a Maddie a não ter medo, a confiar nele, mas também começa a se preparar caso a coisa desande de vez. E ela vai desandar, claro. Enquanto o Gator mexe os pauzinhos por trás, o clima entre ele e o Phil começa a esquentar. Eles ainda não trocaram socos, mas a tensão tá no ar. A cidadezinha começa a virar um barril de pólvora. A polícia local, meio vendida, não se mete muito. E o Phil percebe que vai ter que lidar com tudo sozinho. O mais legal dessa parte é ver como o Phil tenta equilibrar tudo. A paternidade, o passado violento e a tentativa de levar uma vida nova. Ele não quer brigar, mas se for preciso, ele vai lutar até o fim, principalmente por causa da filha. A cidade pequena, que parecia ser um refúgio tranquilo, vira um campo minado. Phil já percebeu que alguém está rondando a casa dele, e não é à toa. Gator, o traficante local que se meteu onde não devia, já está agindo nas sombras. Ele invadiu a casa do Phil, copiou arquivos do passado dele e achou tudo o que precisava para armar uma bela confusão. Descobriu quem o Phil era de verdade. Um ex-agente do DEA que derrubou uma gangue pesada. E pior ainda, achou uma maneira de usar isso contra ele. E aí o Gator vai além. Ele entra em contato com os caras errados. A gangue que perdeu tudo por causa do Phil. Um deles ainda tá preso, mas os comparsas tá soltos e só esperando uma chance de vingança. E agora, com o endereço do Phil nas mãos, é só uma questão de tempo para virem atrás dele. Enquanto isso, Phil tá cada vez mais desconfiado. Ele sabe farejar perigo. Afinal, viveu anos lidando com criminosos. Mas o que o irrita é o fato de a filha estar no meio disso tudo. A Maddie começa a perceber que o pai tá diferente, mais tenso, mais alerta. E mesmo sem entender tudo, ela sente que algo tá prestes a acontecer. Gator continua achando que tem o controle. Acha que vai conseguir intimidar o Phil ou lucrar entregando ele para os bandidos de fora. Só que ele comete um erro. Manda 2 capangas invadirem a casa do Phil para fazer uma visita noturna e dar um susto. Mas aí o jogo vira. Phil acorda no meio da invasão, reage rápido e desce o braço nos 2. E não é briguinha, não. Ele mostra que, mesmo fora da ativa, ainda é um lutador treinado e perigoso. Esses 2 capangas saem da casa completamente destruídos. E aí o recado fica claro. Phil não vai fugir, ele vai lutar. Só que agora não tem mais como manter a vida normal. Phil começa a reforçar a segurança da casa, tirar Maddie da escola e se prepara para o que pode ser uma batalha de verdade. A relação entre pai e filha se aprofunda ainda mais nesse ponto. Maddie não é boba, percebe que o pai está escondendo algo e pergunta direto: eles vão machucar a gente? E o Phil, mesmo assustado, olha nos olhos dela e promete que nunca vai deixar ninguém tocá-la. Enquanto isso, Gator perde o controle da situação. Ele achava que ia dar um golpe esperto, mas o que conseguiu foi trazer os verdadeiros monstros para a cidade. A gangue que está chegando não quer só o Phil. Eles querem fazer ele sofrer, e para isso, estão dispostos a tudo, inclusive usar a Maddie como isca. A tensão atinge o auge quando um grupo liderado por Cyrus, o braço direito do antigo inimigo de Phil, chega à cidade. Eles vêm disfarçados, tentando não chamar atenção, mas claramente armando alguma coisa. Começam a vigiar a casa do Phil, seguir os passos dele, e até a movimentação da escola e da filha. Phil percebe o padrão e entende que o ataque vai acontecer a qualquer momento, e é aí que ele muda de postura. Ele para de fugir e começa a agir como o agente treinado que foi. Ele monta armadilhas, estuda os movimentos dos inimigos e planeja uma forma de proteger a filha e acabar com essa história de uma vez por todas. O clima do filme vai ficando mais sombrio, como se todo o interior calmo da cidade tivesse sido engolido por uma ameaça invisível.
A escola vira um alvo, o xerife da cidade parece confuso e perdido, e Phil começa a agir por conta própria. E quando ele descobre que o Gator tá por trás de tudo, o sangue ferve. Agora não é mais sobre passado, é pessoal. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.